1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 ao 18. Amém? Todos acharam? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Senhor, nós te louvamos por estarmos na tua casa de oração. E obrigado, ó Deus, por esta palavra profética da tua parte. Obrigado pela palavra profética, ó Pai, através do teu servo, sobre a fé em ti. Ó Pai, como é importante estas palavras nos dias de hoje aos nossos corações. Nós te pedimos, ó Pai, derrama sobre nós a unção do teu Espírito, e que não seja o pregador, mas seja o teu Espírito que fale com esta igreja, que fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, podem sentar. Glória a Deus. E falando acerca do arrebatamento, Paulo traz essa palavra de consolo e conforto à igreja em Tessalônica. E ele fala: olha, meus irmãos, não fiquem apreensivos, porque o Senhor há de nos tirar desta terra. E é essa palavra de consolo para aquele povo, porque os irmãos não pensem que era diferente dos dias de hoje. O mundo sempre foi terrível, difícil, só que nós estamos vivendo tempos mais difíceis ainda. Inclusive, seria muito bom que a gente estivesse orando, principalmente esses dias que está difícil aqui no Brasil. Nós precisamos estar conclamando uma oração, dobrando os nossos joelhos e clamando que Deus intervenha no nosso país, porque os demônios estão se andando no nosso país. Os demônios estão fazendo o que querem. E além disso, meus irmãos, há uma bênção para aqueles que abençoarem a Israel. E o Brasil há pouco tempo não abençoou Israel. Está debaixo de maldição dentro desta palavra. E por isso, meus irmãos, nós precisamos estar orando pelo nosso país. Não para que Deus coloque um, para que Deus coloque outro, mas que Deus faça a sua vontade em nosso país. Que Deus guarde os nossos filhos, que Deus guarde as nossas igrejas, que Deus guarde o seu povo, que Deus guarde aqueles que hão de se salvar. Amém? E como tempos difíceis, não falta mais nada para o arrebatamento. Todas as profecias que antecedem o arrebatamento já aconteceram. Pai matando filho, filho contra pai, guerras, rumores de guerras, falsos profetas e falsos Cristo. E quando eu falo falso Cristo, não estou dizendo de alguém que diz ser Cristo, porque a palavra Cristo significa Messias, e Messias traduzido significa ungido. Nós iremos encontrar, não lá fora, mas no nosso meio, pessoas se passando que são ungidas do Senhor, quando na verdade não são. São falsos no meio do rebanho do Senhor. Esses são falsos cristos, falsos ungidos. Se passam por ungidos, mas não estão fazendo a obra do Senhor, estão fazendo a obra maligna dentro da casa do Senhor. Que Deus tenha misericórdia, que Deus converta, salva estas vidas. Agora, o que é necessário? Abra a palavra do Senhor aí em 1 João, capítulo 2, versículo 18 a 19. 1 João 2, capítulo 2, versículo 18 e 19. Diz a palavra do Senhor assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo,
também agora muitos se têm feito anticristo, porque onde conhecemos que é já a última hora, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Entenderam? Estão no meio do povo de Deus, e não é do povo de Deus. Você ser membro de uma igreja não te levará ao céu. Você contribuir não te levará ao céu. Você até pregar o evangelho não te levará ao céu. Você ter paz no seu lar não te levará ao céu. Você só vai ir para o céu se você se converter dos seus maus caminhos e aceitar Jesus e o Espírito Santo adentrar em seu coração e fazer uma grande obra de transformação. Isto sim vai te levar ao céu. É isso que o Senhor faz. Existirão muitas pessoas que estarão na igreja que não participarão do arrebatamento. Muita gente que leva a vida religiosa que não subirá. Muita gente com o título de pastor que não verá a face do Senhor. Muita gente em igrejas pregando, falando até a hora, falando as palavras do Senhor e não verá o Senhor, porque a palavra que ele prega não vem dele mesmo, mas vem da unção do Espírito Santo, e é essa palavra que tem poder. Mas diz que eles estão no meio de nós, e é isso mesmo, e são essas pessoas que não vão subir. Que Deus tenha misericórdia. Mas o que é necessário? O que é necessário para subir? As profecias antecedem o arrebatamento. Veja Lucas capítulo 21, versos de 8 a 12. Lucas 21, verso de 8 ao 12. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor. Disse então ele: vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo sou eu. E o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares terremotos, fome, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. Irmãos, eu tenho medo quando a igreja está grande. Igreja grande dá medo. Será que tem a autenticidade? Será que é Deus que está agindo nesse lugar? Não que Deus não tenha um grande povo, Deus tem um grande povo, sim. E existe um grande sinal para isso. Ele tem um grande povo. Mas existem algumas coisas meio estranhas nisso. Porque geralmente Deus não tem muito povo. Existem pessoas que estão atrás das coisas que Deus oferece e não atrás do que Deus é. Como será a vida dessas pessoas quando Cristo vier arrebatar a sua igreja? Isso poderá acontecer a qualquer instante. Não sabemos a hora nem o dia. Poderá ser em questão de segundo, questão de minutos. Como será isso? Ficar na tribulação será a pior escolha. Sabe por quê? Após o arrebatamento da igreja, não demorará muito, o
anticristo fechará um acordo com Israel. E as profecias estão muito claras, porque o templo já existe, o projeto do templo de Israel, lá em Jerusalém, já existe o projeto. As roupas dos sacerdotes já estão prontas, já está tudo pronto. Até o rabino que sabe, que está trabalhando com isso, já sabe até onde está a arca da aliança. Tudo está pronto, o cenário está pronto, mas existe algo que o detém. Em Tessalonicenses diz isso. Segunda Tessalonicenses diz aí no capítulo 1, amém? Capítulo 1, versículo 7, melhor, versículo 6. Diz assim: agora vós sabeis o que detém, para que em seu próprio tempo seja manifestado. E quem é que detém? O Espírito Santo. Jesus falou, nos capítulos 14 e 15, se não me falha a memória, de João, que o Espírito Santo estaria sobre a igreja, estaria na igreja, e ele não deixaria a igreja, estaria em vós, e aonde a igreja fosse, ele iria. E quando a igreja subiu, o Espírito Santo sobe junto. E aí você me pergunta, mas como se converterão pessoas na tribulação? Da mesma forma como se convertia antes do Espírito Santo tomar todas as vidas, como era na época dos profetas, dos sacerdotes. Da mesma forma, o Espírito Santo não tem o dever de agir, entrar dentro das vidas. Ele pode agir de longe, mas ele voltará. E você já imaginou passar a tribulação sem o Espírito Santo? Seria difícil para muita gente. Por isso a palavra de Deus diz: perseverar até o fim e será salvo. É só nessa época, na época de tribulação, porque nós somos salvos pela graça. Mas o fato de sermos salvos pela graça, isso não nos dá o direito de viver uma vida relaxada, ou viver de boa, como a gente pensa, ou como a gente quer, porque isso conta também para que Deus o arrebate, para que Deus o tire dessa vida aqui. Não é bem assim, como muitos imaginam. Eu sou salvo pela graça, tanto faz como fez. Não é bem assim. Existem alguns critérios muito interessantes, e eu quero falar isso nesta noite para você. João capítulo 3, versículo 5. Mas enquanto você procura João, veja um sinal de Deus em Atos capítulo 2, versículo 17. Atos 2, 17. Amém? Amém. Atos 2, 17. Tem um sinal de Deus aí. E diz que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, porque é a guerra entre a igreja, é a guerra do Deus vivo contra Satanás antes da tribulação, usando a sua igreja para pregar até a última vida, se converter e subir para os altos para ver o Senhor. Aleluia! Não é só miséria, não é só desgraça, mas o Senhor agirá nesses últimos dias com a unção do seu Espírito para prodígios e sinais antes do grande dia e terrível dia do
Ele irá a sua igreja. Mas para isso precisamos de algumas coisas. E quem subirá? Quem será arrebatado? João 3,5. Aleluia. Meu Deus. João 3,5, a palavra de Deus diz, naquela conversa de Jesus com Nicodemos, diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você já nasceu do Espírito? Certa vez eu fiz essa pergunta numa sala de aula da escola bíblica dominical para alguns jovens. E aí, é estranho você fazer uma pergunta dessa quando você acredita que aqueles jovens que estão há muitos anos dentro da igreja são salvos. E eu fui bem categórico, desafiei, mas fui questionado pelo Espírito Santo para fazer esta pergunta. E falei: jovem, você tem certeza da sua salvação? E ele ficou me olhando, eles ficaram me olhando, ficaram assim, porque não basta apenas cantar no louvor, não basta apenas ser membro da igreja, e muitos estão preocupados em ser membro da igreja pensando que isso salva, não basta apenas ter sido batizados nas águas. Mas eu perguntei: você é salvo? E eles ficaram pensando, e eu usei um texto da palavra de Deus, que Paulo diz assim, que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E é Ele que faz isso. Ninguém pode dizer que você não é, porque o Espírito Santo entra dentro de você e diz: você é meu. Você foi comprado, você foi selado pelo poder do Espírito Santo. E eu perguntei para aqueles jovens, e era como se eu olhasse para eles e visse neles aquela interrogação enorme. Eu falei: olha, é sério. E se você não tem essa certeza, a própria palavra de Deus diz que é o Espírito Santo, não é o pastor, não é a ler o texto, mas o Espírito Santo é algo vivo, é mais a teoria, mais do que ler um texto, mas o Espírito Santo é algo espiritual, entra dentro de você e diz: você é meu filho. E Satanás sabe quem é luz, e Satanás sabe quem não pertence a ele, e quando você chega em algum lugar, Satanás bate de retirada, porque sabe que está chegando a luz, está chegando a morada do Espírito Santo, está chegando o poder de Deus naquele lugar, e as coisas vão de mudar, porque Jesus está ali, Jesus vai operar ali, porque lá vai o servo do Senhor, lá vai aquele que representa o Senhor, porque tem o seu Espírito. É isso. E eu perguntei a aqueles jovens com aquela interrogação, e eu falei: olha, a palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está aberto. E eu falei para eles: não deixa para depois não. Falar com Deus: Senhor, sou todo tempo na igreja, tenho ouvido a tua palavra, tenho levado às vezes uma vida relaxada com o Senhor, mas Senhor, que o teu Espírito entre em mim, testifique que eu sou teu filho. E é esses que o Senhor buscará ao rugir, ao tocar da trombeta, os regenerados. Amém? Atos 2:38. Diz lá: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sem Espírito Santo ninguém subirá, sem o Espírito Santo ninguém verá o Senhor. Tem que ter o Espírito Santo para ser arrebatado. Amém? Romanos capítulo 8, verso 9. Qual é a função do Espírito? Diz a palavra aí: vós porém estáis na carne, mas vós porém não estáis na carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Jesus não veio buscar pessoas que é membro de uma igreja. Jesus veio buscar aquele que tem o Espírito Santo. Jesus não veio buscar aquele que era membro da Assembleia. Jesus não veio buscar aquele que era universal, da mundial, da Deus Amor, ou batista. Jesus veio buscar o que é seu, o que ele comprou com sangue, aqueles que receberam a sua palavra, aquele que ele selou com o Espírito Santo. Esse é povo seu. Ele veio buscar o seu povo, não o povo de outro. Bem, ainda dentro do capítulo 8, versículo 16, diz o que eu falei há pouco tempo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que confirma. Não é ter um nome no rol de membros, não é fazer muitos anos numa igreja, não é ter o título de pastor, de bispo, de apóstolo, mas é o Espírito Santo que diz: você é meu filho. Em quem habita o Espírito Santo? É em quem habita o Espírito Santo que será arrebatado. João 14, 17. Diz a palavra do Senhor assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Amém? Amém? Amém. Não deixarei órfãos, voltarei para vós. Promessa, por isso ele cumprirá para aqueles que têm o seu Espírito. João capítulo 1, verso 12, todos conhecem. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual condição? Aos que creem em seu nome. Amém? 1 João capítulo 3, verso 2. Diz a palavra do Senhor assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Vocês lembram quando Jesus ressuscitou? É claro que vocês não estavam lá, mas pela palavra que você leu, você sabe que Jesus entrou no lugar que estava com as portas fechadas. Jesus entrou com um corpo incorruptível, e é esse corpo que Paulo diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando ele cita isso, ele apenas quer fazer uma separação entre os ímpios mortos e os justos que estavam mortos. Só isso. Mas que ninguém vai subir primeiro. Eles ressuscitarão primeiro, os justos em Cristo, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Amém? Vocês lembram que o texto também diz que Jesus não subiu de avião? Jesus não usou espaçonave. Jesus foi no assunto aos céus, porque o corpo incorruptível lhe dá a possibilidade de fazer isso. É um corpo celestial, é um corpo de glória. Então esse corpo de miséria, esse corpo que não vale mais nada, será transformado por um corpo glorioso igual ao do Senhor. Amém? Você não sentirá mais dor, você poderá andar, saltar, fazer o que quiser, passar esta parede, porque o Senhor é Deus. Amém? Ele é Deus. Você poderá passar essa parede. Você já imaginou isso? Você já imaginou você poder entrar em um lugar, andar sobre as águas, passear, falar ao Senhor? Eu tenho limites, mas porque o meu limite é acabado, porque o Senhor é meu Deus, o Senhor me dá esse corpo de glória, e isso poderá acontecer a qualquer segundo, a qualquer
despertado. Olha, essa palavra foi pregada para mim e eu não dei crédito. E olha, agora ele sumiu. É verdade, essa palavra é viva, ela é eficaz. E todos se dobrarão, cairão de joelhos e falarão: eu quero servir esse Senhor. Pena que vai ter que passar por tribulação, mas eles vão ser fiéis, porque eles viram que esta palavra que você pregou, esta palavra que você anunciou, ela é viva, ela é eficaz, e o Senhor promete, e o Senhor cumpre, porque Ele não é filho do homem para de mim. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Abra a palavra de Deus aí, na carta de João, 2 João, ali próximo de Apocalipse. E não tem capítulo, só tem versículos. Versículo 9. Diz a palavra do Senhor: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. A prova que você tem o Espírito Santo é que você persevera. Quem tem, persevera. Pode vir as lutas para tudo que é lado, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É igual Jó. Bate para lá, bate para cá os problemas, as adversidades. Mas eu olho para o Senhor. Eu não olho para o homem, eu não olho para o pastor, não olho para a igreja, eu não olho para outras coisas, situações, as adversidades, mas eu permaneço olhando para o alvo, porque o meu alvo é Jesus Cristo. Amém? Bota aí 1 João 2, verso 28, 29. Olha a lição aqui que João dá para nós. E chama a atenção, isso não é um tipo de uma exortação. Ele diz assim, versículo 28 e 29. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Essa é uma das características de quem ele veio buscar. Eu sou crente, mas não está permanecendo. Permaneça nele, para não ser confundido. Perceberam que não é só ser salvo? Persevera, permaneça. Por quê? Para não ser confundido. São exortações da parte do Senhor. Olha outra exortação em Tito, capítulo 2, verso 11 a 13. Tito, depois de Timóteo. Tito, capítulo 2, verso de 11 a 13. Diz a palavra do Senhor assim. Olha só a exortação. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos, renunciando à impiedade e às consciências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. Olha lá, aqui entra o arrebatamento e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o critério. O que está querendo dizer o texto? Se você pegar a palavra impiedade, é aquele que não é muito dado à religião. Transferindo para a nossa linguagem espiritual, é aquele que não está nem aí com as coisas de Deus. Primeiro as minhas coisas, depois as de Deus. Toma cuidado. Com a mesma forma que você mede, mesmo que errando que você faz, o Senhor é justo juiz, fará também. Eu não lembro da obra do Senhor e quero que o Senhor lembre de mim. Impiedade
é aquele que não é cuidadoso com as coisas religiosas, com as coisas espirituais, não se dedica, é de qualquer jeito, é relaxado, sem responsabilidade. É isso. E o texto está dizendo: renuncia à impiedade. É uma alerta. Renuncia às concupiscências da carne, os desejos carnais. Vivamos neste presente século, olha só, sóbrio, sabendo o que está fazendo, justo, idôneo naquilo que faz, e piamente, com compaixão. Notaram que tem princípios, não é de qualquer jeito? É a este povo que Deus vai chamar. Amém? Amém. É pesada a palavra, mas é Bíblia. E o que é que diz? A esperança do aparecimento. Essas são as funções. Muitos membros das igrejas e pastores subirão no arrebatamento, mas alguns ficarão. Membros de igrejas também. Mateus capítulo 25, verso de 1 a 13. Esse texto você conhece, já ouviu várias vezes sendo pregado. As 10 virgens, né? Ali tem uma alerta para nós. Note uma coisa: as 10 virgens são noivas. São noivas. E a figura bíblica é que a noiva é a igreja. E nem tudo que tem nome igreja é igreja do Senhor. Uma coisa é entender a igreja como instituição e organização. E poderá ser que seja só apenas uma religiosidade. A questão é que 5 eram prudentes. Não está falando que a igreja era uma igreja 100% perfeita. Todas as 5 eram perfeitas. Não é isso. Mas eram pessoas que, mesmo cometendo erros, buscavam fazer a coisa certa. Porque existem pessoas que não buscam fazer a coisa certa. Quanto mais está na lama, quer se sujar mais ainda. Mas existe um povo que, mesmo com os seus pecados, consegue fazer como 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então é esse. Olha só, Davi foi um homem que pecou sim. Mas Davi tinha algo interessante dentro dele que comoveu o coração de Deus. E Deus até fala em sua palavra que Davi era um homem segundo o seu coração. E se você olhar para a vida de Davi, Davi fez tanta coisa errada, né? Cometeu aquele pecado onde foi premeditado, tudo aquilo. Mas o que tinha nele? É que quando Davi ouviu a palavra através do profeta, ele caiu em si e se arrependeu. Isso é algo que comove o coração de Deus. É quando nós entendemos que estamos errados, admitimos o nosso erro e nos colocamos diante da face do Senhor e falamos ao Senhor: perdoa-se, porque eu não tinha conhecimento que eu falei aqui. E quando João diz: aquele que não vive pecando, o termo correto é aquele que não vive pecando continuamente, aquele que não tem prazer, mas é aquele que volta lá atrás e fala: Senhor, eu pequei, eu quero rever isso aqui, consertar isso, que perdoa. É esse tipo de pessoa que compõe, que faz parte dessa igreja maravilhosa que o Senhor recolherá. Amém? É esse tipo. E aí, Mateus capítulo 25, eu acredito que você abriu e eu ainda não achei. Diz sobre as 10 virgens. E diz o quê? Diz que 5 eram o quê? Prudentes. E 5 eram loucas. Por que não buscar o poder de Deus? Por que não buscar o azeite que o óleo representa o Espírito Santo? Tem gente querendo fazer a obra de Deus de qualquer jeito, sem orientação de Deus. Até para se fazer as coisas de Deus tem que ter uma orientação. Tem que ser impulsionado pelo Espírito Santo. Tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Tem que falar aquilo que o Senhor mandou falar. Não pode falar aquilo que Deus não mandou falar. Tem que abrir a boca quando Deus mandar e não falar pelos seus conhecimentos. É azeite. Precisa ter azeite para ver o noivo. Amém? Amém. Precisa ter
intimidade. Quem tem intimidade com Deus, quando peca, opa, isso aqui vai desagradar, porque tem intimidade, conhece o Senhor, sabe o Senhor, eu sei que Cristo não faria tal coisa, eu não preciso ler na Bíblia, porque o Espírito Santo diz no meu espírito, diz, olha, você está errado, e eu me retraio, realmente, eu tenho que confessar, eu tenho que consertar isto. Isso é azeite, isso é unção. E o noivo apareceu. 5 entraram. E as outras? Estavam despreparados. Não estamos falando de igreja local. Estamos falando de cada pessoa que compõe a igreja do Senhor. Você é responsável não pela vida dos outros. Hoje vivemos uma época onde as pessoas estão mais preocupadas com a igreja do fulano e do Beltrano. E não olha para si. Comece a fazer uma introspectiva. Comece a olhar para você mesmo. O que está lhe faltando? O que está faltando em sua vida? O que precisa melhorar diante de Deus? Tem tanta coisa que falta em nós. Às vezes a gente age igual um ancestro de qualidade. Não, eu já fiz tudo isso. Só quer uma palavra final de Jesus. Jesus dizer, não, tudo bem, você está perfeito, né? Interessante que Jesus dá uma lição de moral para esse homem. Diz o seguinte, por que me chamas bom? Olha a humildade de Jesus. E como isso falta na vida da igreja, onde as pessoas são prepotentes, porque Deus usou como dom, acha que é tão grande, acha que é ungido, e Deus usa até os animais, quando Ele quer, e o cidadão se acha muita coisa. Mas se você não tiver o Espírito Santo, você pode até pronunciar essa palavra, muitas pessoas podem se converter, mas você não subirá no arrebatamento. É triste isso, mas é palavra de Deus, é palavra viva do Senhor. Ele veio buscar o seu povo, e aquilo que é dele, Ele escreveu, Ele deu um sinal, Ele sinalizou com o Espírito Santo, e é o azeite do Senhor. Para um pouco para pensar, para de olhar para a igreja dos outros, para de olhar para os outros, e comece a olhar para si. Como diz a palavra, tira a trave dos teus olhos. Comece a olhar para si, quais as condições que você tem para se apresentar no grande dia do Senhor, que poderá ser a qualquer instante, a qualquer momento. O que você terá para apresentar diante do Senhor? Uma vida justa, uma vida de verdade, uma vida com transparência, uma vida sem religião, mas uma vida viva e eficaz diante do Senhor. O Senhor veio buscar este povo. E olha, é só isso que o Senhor pede de pessoas que poderão tentar uma vida perfeita, mesmo sendo humano, porque a perfeição completa será quando Ele transformar o teu corpo, porque o teu corpo jamais verá o pecado, porque você adentrará e verá o Rei, e o Rei julgará tudo aquilo que você fez, que estava errado, e o Senhor é tão bom que determinará, dará galardões para você, para participar das bodas do Senhor, e porque o Senhor receberá a sua noiva, grande festa no céu. E olha que bênção, o Senhor trará você de volta a essa terra para te dar um cargo de confiança para reinar sobre esta terra. Você quer mais o quê? Você quer mais o quê? Teu nome está escrito no livro da vida. Teu nome está escrito no livro da vida. Aqueles que têm o Senhor, o nome pertence ao Senhor. Ele carrega dentro dele o nome de Jesus, o nome poderoso, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Aleluia, amém? Quem sabe será esta noite, mas prepara a tua lâmpada, porque a qualquer momento o Senhor chamará. Se não for através do arrebatamento, Deus também pode chamar fazendo dormir, através da morte. Devemos estar preparados a qualquer instante, porque o Senhor voltará. Aleluia!